Ok, então, meus irmãos, obrigado por estar mais um dia, mais um tempo aqui com nosso irmão Bruce, tá? Sejam bem-vindos aqui à nossa aula, ao nosso tempo, aqui no nosso módulo de Atos dos Apóstolos, tá? Essa aqui é a nossa aula 12, tá? A nossa aula 12, mas não se preocupe que o Bruce vai fazer umas aulas extras aí. Deixa eu logo explicar para vocês o que vai acontecer, tá? O próximo módulo aqui para a turma de vocês é o módulo Lançando Alicerces Firmes, tá? O professor desse módulo é o pastor Luiz Rodrigues, Luizinho, que vocês conhecem, tá? Só que o Luiz, ele não pode dar aula na sexta. Ele tentou mudar, mas ele tem um compromisso de muito tempo e não deu para trocar esse compromisso aí. Então, ele vai dar aula na terça-feira, tá? Ele vai dar aula na terça-feira. Essa aula desse módulo de Lançando Alicerce Firme vai começar dia 18 de maio, tá? Então, dia 18 de maio, a gente vai iniciar esse módulo aí. Eu vou colocar lá no grupo aquela mesma coisa, e aí você vai me mandando o nome e a gente vai fazendo a lista dos matriculados aí, tá? Então, se programe, eu quero incentivar você, tá? Para você continuar aí no nosso tempo. O Luiz está bem animado, conversei com ele, ele está bem animado para dar aula para vocês, para rever vocês, está preparando material. Então, ele está bem motivado mesmo, tá? Então, quero incentivar vocês, tá? O Bruce vai ficar dando aula na sexta, aí concluindo o livro de Atos. E dia 18, na terça-feira, tá? Terça-feira, a gente vai iniciar com o Luizinho, tá? O Luizinho, o módulo Lançando Alicerce Firme, tá? Então, quero incentivar e animar vocês aí com o Luiz para estar estudando com ele, tá ok? Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Vídeo da última aula já coloquei lá naquele aplicativozinho que eu mando para vocês, podem assistir. Se não recebeu, é só me pedir. Tarefa, tem as 6 tarefas só, tá? Muitos de vocês já têm feito, o Bruce tem recebido lá, tá ok? Se você não fez, aproveite lá, tá? É só me pedir que eu envio as tarefas, e aí o prazo está acabando. Quando o Bruce fizer a avaliação final, aí acabou o prazo para você somar aí na sua nota aí para ficar lá no seu histórico, tá? Lá no ITG. Tá ok, meus irmãos? Então vamos orar nesse momento. Eu vou orar aqui, ore pelo irmão Giordano e a Érica, eles mandaram áudio, eles foram visitar a filha num outro estado lá, e o carro deu problema, e eles ficaram na estrada, e eles acabaram de chegar agora na casa dele, e disse, olha, já vai dar 1 hora aqui, meia-noite, 1 hora, a gente está muito cansado. Eu digo, não se preocupe que a gente vai orar por você, tá? E orar pelo Simplício, né? Lá de Marambaia também, que está com Covid. Então, a gente tem colocado as informações, tá bom? Vamos orar. Deixa eu orar aqui, depois eu passo aqui para o nosso irmão Bruce. Obrigado, nosso Deus, por mais essa oportunidade. Nós adoramos o Senhor, porque o Senhor é misericordioso, tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família. Queremos colocar a vida do Giordano com a Érica, esse casal que entrou no nosso meio e tem tido tanto interesse, Senhor, em aprender da Tua palavra, de estar em comunhão conosco. Então, oro nesse momento por tudo que aconteceu lá com eles, e que o Senhor esteja dando descanso para eles ali, ó Deus, naquela situação. Colocamos a vida do nosso irmão Simplício, lá da igreja de Marambaia, sua esposa Ana Rosa, seu filho Lucas, que o Senhor esteja com o nosso irmão ali, ó Deus, para que o irmão seja
recuperado da Covid, e toda a família possa sair ali, Senhor, e glorificar o teu nome. Obrigado pela igreja de Marambaia, que tem se unido em oração e se unido, Senhor, para animar aquele membro daquela igreja. E quero colocar, Senhor, esse tempo aqui com o pastor Bruce. Peço que o Senhor esteja com ele, que transmita a tua palavra, nos ensine, Senhor, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Está conosco, ó Deus, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bruce, pode ficar à vontade. Okay, boa noite para todos, e é muito bom estar com vocês mais uma vez. Atos está realmente, parece que a gente tem muito ainda, mas basicamente está contando história, e a gente só pega o mapa e vai acompanhar basicamente a viagem que Paulo fez. Tem alguns momentos que são importantes que a gente vai considerar aqui. Então, vou começar compartilhando a tela aqui. É diferente, ok. Vamos ver se... vamos lá com essa coisa aqui. Resumo. Tá bom. Ascensão. Ok? Tá vendo? Ok, tá, agora eu tô vendo, pessoal. Rosa, eu não vi você. Vai lá, Rosa. Ok, esse levantando a mão. Então, o que acontece? Eles apontaram uma... deixa eu me pegar aqui. Eu quero me ver aqui. Ok. Para ter certeza, ok? Apontando uma pessoa, né? Você está apontando Matias, né? Que era segundo. Esses são os dois eventos. Pode incluir, eu não queria fazer a figura, mas Judas se enforcou, né? Pode, mas isso é de mau gosto um pouquinho, né? Então, você tem a ascensão, apontando de Matias, em capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo, Pentecostes. Essa coisa, você vê a pregação de Pedro. Eu poderia até incluir isso, mas eu decidi isso, mas você lembra, vocês crucificaram, mas ele ressuscitou. Esse que foi a base da mensagem dele. E daí o que aconteceu quando o Espírito Santo desceu? Formou a igreja. E eu simbolizei a igreja aqui porque está o povo unido no corpo de Cristo. Daí você tem a cura de coxo, né? Você tem que pular 3 vezes, né? 1, 2, 3, ok? Todo mundo fez isso, agora está bem ativo. Você tem essa cura da pessoa, e mais uma vez, pregação, que eu poderia, como eu repeti aquela coisa que ele falou, vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou. Essa foi a mensagem das primeiras pregações do Evangelho. Daí você tem, depois da pregação do Pedro, os saduceus não gostaram e ficaram presos, né? E que aconteceu mais uma vez, você vê que eles ameaçaram eles, e quando eles saíram, o que eles fizeram? Eles oraram, né? Oração era... a coisa que eu gosto disso é porque, para mim, era uma oração muito significante, porque você vê que não era que eles pediram, é que eles não pediram para Deus mudar as circunstâncias, mas pediram para Deus fortalecer suas vidas. Aí, opa, eu estou atrás aqui. Pentecostes, a igreja, paralítico, discurso de Pedro, perseguição, oração e oferta de Barnabé. E a gente simboliza assim, que ele deu oferta do Barnabé. E imediatamente, em capítulo 5, eu acho que aquela última parte 4 deve estar incluída no capítulo 5, porque essa questão é contraste. Barnabé deu oferta. Eles deram uma parte, mas ficaram com outra parte, né? Esse que foi a oferta de Ananias e Safira. Aí, houve, mais uma vez, eles pegaram os apóstolos, acusaram eles de encher Jerusalém com sua doutrina, e houve perseguição, mas Deus liberou eles dessa perseguição. Aí foi os 7 servos que serviram a mesa para as viúvas. Em capítulo 6, esse foi muito importante, porque pela primeira vez os apóstolos começaram a compartilhar a coisa. Daí, o discurso de Estevão, esse aqui foi um pouco diferente. Ele falou, quando a pessoa escuta,
eles estão perseguidos, e ele falou da crucificação de Jesus, e daí jogando pedras nele, porque foi apedrejado no fim do 7. Aí, capítulo 8, você tem o evangelista Felipe, e a gente vai correndo. Ok? Esse foi que ele correu para a carroça do eunuco, mas você pode ver antes disso, é que ele pregou para os samaritanos, eles fizeram uma imposição de mãos sobre eles, mas eu resumi isso em só uma pessoa correndo. Aí você vê a conversão de Paulo, ou Saulo, como ele estava conhecido. Ele era da tribo de Benjamim, como Saul era, o nome de Saulo é mesmo de Saul, no Antigo Testamento. E você lembra que ele ficou cego por 3 dias, arrasado por causa do pecado, as escamas caíram dos seus olhos. Então, essa foi a conversão. Aí você tem 2 milagres. Eu não sei como a gente... O que a gente fez para esse? Esse eu esqueço, 9. Os 2 milagres de Pedro. Eu esqueço como eu falei, só os 2 milagres, né? Aí você vê a conversão do Cornélio. Isso foi muito importante, porque você vê que a visão foi, nota que eu fiz assim, os 4 cantos, o lençol desceu, levanta, Pedro, come. Eu jamais comi alguma coisa impura. Não, que eu falo que é puro, é puro. Ele falou isso, e foi a conversão disso. Aí veio a conversão do Cornélio imediatamente. Pedro foi cobrado. Ele falou: o que é isso, Pedro? Você ficou na casa de um gentil. E ele explicou a coisa como ele viu a visão. Ele falou sobre como o Espírito Santo entrou na vida das pessoas e falou: o que eu poderia fazer? Né? Então Deus deu arrependimento para a vida até os gentios, incrível. Com isso, quando as pessoas ouviram que, inicialmente, depois de Estevão, eles ficaram espalhados, né? Mas o que aconteceu? A igreja de Antioquia, houve algumas pessoas de Chipre e Cirene que foram lá para norte, para Síria lá, e pregaram para os gentios também, e formou a primeira igreja dos gentios e judeus, que eram pessoas que não ia dar certo, mas deu certo lá. Era 450 quilômetros de Jerusalém, é muito longe, né? Não, mais de 600, alguma coisa assim. Aí você tem Herodes, que matou Tiago com espada, né? Fez a espada lá, e Herodes prendeu Pedro, né? Mais uma vez, Pedro ficou preso, mas o anjo, o Senhor, entrou lá, os guardas estavam lá e foi liberado. E aquele Rod que estava lá batendo, Pedro estava batendo a porta. É Pedro. A gente deixa para lá, a gente está orando para Deus liberar Pedro, né? Não, mas é Pedro para lá. Não, não é possível. Vamos ficar orando para Deus liberar Pedro, né? Acho graça essa reunião de oração. Aí, Herodes, o próprio Herodes, ele morreu. E como é que ele morreu? A barriga, né? Ele ficou com isso, né? E depois você viu que eles foram para a segunda viagem missionária, foi em capítulo 13. Você viu o chamado para o campo missionário, que a gente fez aquela coisa de adoração, que estava adorando, e eles foram chamados para o campo missionário. E eles foram lá para Bar Jesus, mais uma vez. O que impressionou o homem foi o ensino da palavra, mas Bar Jesus ficou cego, o falso profeta judeu, que estava contradizendo Paulo. Aí, capítulo 13, também, você tem a coisa na sinagoga. O que eles falaram nesse ponto? Paulo citou bastante coisas da palavra de Deus e falou da crucificação e a ressurreição de Jesus. Então, esse foi o discurso. Esse foi um dos mais... tem vários discursos de Paulo, mas esse foi um dos mais que era evangelística lá. Aí, você pode ver que eles foram para Listra, eles foram para depois primeiro de Chipre, os 2 lugares de Chipre, daí foi Antioquia,
Icônio, Listra e Derbe. E em Listra, você lembra que eles levantaram um paralítico e eles pensaram, os deuses estão lá, então eles começaram a adorar Paulo e queria fazer oferta para ele, mas o que aconteceu? É que eles viraram, os judeus fizeram e eles pedrejaram de novo. Então foram apedrejados. Aí você tem o Concílio de Jerusalém. Isso foi uma reunião, discutimos isso semana passada bastante. O símbolo que nós fizemos, a pessoa estava dobrado embaixo de um peso, né? E ele foi liberado. Que o peso era a lei. Você lembra disso? Que o peso que ele fala, porque esse foi significante. Pedro fala, por que você está colocando peso sobre eles que nem nós, nem nossos pais podiam suportar? Aí, Pedro, Paulo falou, vamos voltar para visitar as igrejas, porque estava pensando mais em discipulado agora, e Silas e Paulo foram separados, a equipe foi separada, acerca da levando João Marcos com eles. Aí, chamado missionário, o homem, você lembra que eles tentaram ir para o norte, para o sul, Deus falou que não é hora ainda, e ele falou, venha. Eu fiquei impressionado sobre essa questão, a razão que Deus não deixou ele. Eu reparei uma coisa nos meus estudos hoje sobre isso, porque Deus não deixou ir para a Ásia. Daí você viu que eles foram para Macedônia, expulsaram o demônio da prisão, expulsaram o demônio de uma menina lá, e eles não gostaram disso muito, e você lembra que aconteceu que houve um terremoto, Pedro e Silas estavam adorando Deus e louvando a Deus, todos os prisioneiros estavam pensando, terremoto chegou lá, sacudiu o lugar lá, e todo mundo ficou preso ou liberado, e o carcereiro chegou para Paulo e falou, ia se suicidar. Ele falou, não, a gente está tudo aqui. Ele falou, por favor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E ele falou, crê no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo, tu e tua casa, que ele falou para eles. Aí eles foram expulsos de Macedônia, você lembra disso? Apanharam em Filipos, apanharam Tessalônica, apanharam em Bereia e expulsaram ele de lá. E a gente tem aquele discurso da Areópago, esse Areópago onde eles debateram filosofia, escutaram Paulo. E o que ele falou? Ele falou, Deus não habita no santuário feito por mãos humanos. E esse foi a viagem. Daí depois, esse foi Areópago em Atenas. Daí ele foi para Corinto. E ele começou lá na sinagoga, e na sinagoga as pessoas com a mesma profissão ficaram juntos, e eles ficaram lá costurando a tenda durante aquele tempo. E a decisão de Gaio em Éfeso foi muito importante também. Muitas pessoas não sabem da importância desse momento, porque ele falou, olha, judeus, se fosse uma coisa da lei, alguma coisa assim, mas é questão da sua religião, nem quero ouvir. Ele tampou e falou, não quero ouvir dessas coisas. Foi a decisão de Gaio, e eu não vou falar sobre a escola de Tirano, mas esse é onde a gente vai para hoje. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Ok, você lembra que eu gosto de enfatizar isso para a gente ficar sempre olhando cada semana. A gente vê que esses são as viagens missionárias de Paulo. Você pode ver que eu acho significante, entre 1,5 e 2 anos no primeiro, 2,5 até 3 anos na segunda, e entre 3,5 e 4 anos no terceiro. Então, você pode ver que, e como eu falo, você pode perceber que a Bíblia não fala quando eles passaram pela Troade, primeira vez que houve
conversão de pessoas. E às vezes Paulo encostou em diferentes lugares, houve igrejas, e a Bíblia não falou sobre a fundação dessas igrejas. Então, eu não estou falando que é só 7 que implantou, mas a gente sabe de 7 igrejas na primeira viagem. A gente só sabe de 4 igrejas na segunda viagem, só sabemos de uma igreja na terceira. Mas é possível que ele falou outras. Mas uma coisa que nós sabemos é que as epístolas, a primeira viagem foi Gálatas, logo depois de terminar a viagem. Segunda viagem foi a primeira e segunda Tessalonicenses, e terceira viagem foi primeiro e segundo Coríntios e Romanos. Então, 4, quando eles foram em Roma, você vê o Filemão, Tito e os outros lá, e Timóteo. Essa é a primeira viagem. Repara assim, eles foram para Chipre, e daí eles foram, essa região aqui é Gálatas, e era Antioquia, Icônio, Listra, onde Timóteo provavelmente se converteu, e Derbe, e a Bíblia não fala muito sobre Derbe, só que fez muitos discípulos. Daí ele voltou apontando líderes em cada uma dessas igrejas e voltou para Antioquia. E esse foi, durante o tempo de Antioquia, que entre a primeira e a segunda viagem foi Atos 15, Concílio de Jerusalém. Você pode ver que eles mais ou menos começaram essa viagem em Jerusalém, porque esse é onde Paulo encontrou com Silas, e de Antioquia eles saíram, e eles falam, a Bíblia não mencionou Tarso, mas Paulo com certeza fundou igrejas em Tarso, quando ele morou lá para 13 anos. Daí eles voltaram ao contrário, Derbe, Listra, Icônio, fortaleceram as igrejas, leram a resposta à carta. Ele queria ir para essa região que é chamado Ásia. Não era hora ainda. Deus tinha que fazer um trabalho na vida de Paulo primeiro. Betínia, aqui, Deus falou que não para ir para lá. E eles foram aqui para Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia. Daí de lá, a gente nem sabe se ele foi do mar ou a pé, chegou em Atenas, Areópago, aí Corinto, que ele ficou lá 1 ano e meio para lá. E daí ele desceu, ele só atravessou aqui, deixou Priscila e Áquila e si para trabalhar e preparar o terreno. Eles falaram, por favor, Paulo, fica aqui um pouco mais. Mas ele falou não e foi para Jerusalém. E eu espero que a gente termine a terceira viagem missionária hoje, mas a gente vai falar sobre essa parte aqui. Quando eles saíram de Corinto, você lembra que ele ficou 1 ano e meio para lá, e agora ele está indo para Éfeso. Então, Áquila e Priscila, eles eram... eu acho impressionante, eu estava falando com alguém hoje sobre a dificuldade de enviar pessoas para o campo missionário. Eu estou consciente disso, a gente comprou essa casa, a gente quase nunca, a gente teve uma casa para um pouco antes de sair, mas essa foi a única casa própria nos últimos 30 anos para nós. Mas sabe uma coisa que eu orei hoje? Eu não quero que essa casa impede a gente ir para o campo missionário. A gente vai abandonar essa casa e deixa para lá e ir para o campo missionário. E Áquila e Priscila estavam tão dispostos a sair. Você pode ver que eles estavam em Roma, estavam em Corinto, estavam em Éfeso. Você pode ver que eles trabalharam, é um exemplo de equipe. A questão que hoje em dia a gente coloca nossas raízes muito profundas no lugar que nós estamos. Nós colocamos o alicerce bem forte da nossa casa aqui, que não pode sair. E é importante de pensar isso. Eles acompanharam Paulo nessa viagem. Desculpa, escrevi isso errado. Cencreia, você lembra aquele istmo que é bem estreito lá de Acaia lá, que era 5 quilômetros atravessando lá, ou 6,5 quilômetros atravessando o istmo de Corinto. Mas o que aconteceu é que no leste ia para Roma, e uma mulher que chama Febe,
ela passou ela era de Cencreia, houve uma igreja em Cencreia, que sem dúvida Paulo fundou, foi para lá, e ele passou o livro de Romanos e ela levou lá, você pode ver isso em Romanos 16, que ela pegou e entregou, ela estava numa viagem de negócios para Roma e fez isso. E Éfeso, daí ele passou para Éfeso, ok? Voltando aqui para ver, ok? Corinto estava nesse lado aqui, ok? Cencreia é aqui. Ele fez um voto no sentido de raspar seu cabelo, era uma tradição judaica que ele estava realmente preservando e continuando a fazer as coisas dos judeus. Aí ele atravessou aqui e foi aqui para Éfeso. Okay? Agora, o que aconteceu em Éfeso? Nós temos algumas coisas importantes. Primeira coisa, e a Bíblia não fala, eu nem vou, você pode ler no seu tempo lá, que Paulo pregou na sinagoga. E esse está no fim do capítulo 16, eu acho. Paulo, eu devo falar corretamente, eu esqueci. Eu estou falando da importância de saber essas coisas aqui. Ok, desculpe, capítulo 17, fim do capítulo 17. Não, desculpe, eu estou bem errado. Capítulo 18. E o que aconteceu é que no fim do capítulo 18, eu sabia disso, eu esqueci. Eles deixaram, Paulo pregou na sinagoga no fim do 18, e ele não fala muito sobre as coisas, exceto que a pessoa fala: fica aqui, Paulo, por favor, fica aqui. Queremos saber mais na sinagoga. E ele falou: olha, se Deus quiser, eu vou voltar. Mas ele não afirmou isso, que com certeza, mas se Deus quiser, eu vou voltar, se for a vontade de Deus. Mas Aquila e Priscila ficaram lá, e é muito interessante que eles escutaram um homem que era, esse mostra que Éfeso 18, eu sabia disso. Eles mencionaram esse homem que chama Apolo. Ele era natural de Alexandria, que está em Egito, lá no norte do Egito, perto do mar lá. E houve bastante judeus lá, e esse mostra que ele era um helenista. Então, a Bíblia fala que ele é eloquente, poderoso nas escrituras, e ele estava instruído no caminho do Senhor. Fervoroso, olha, bom pregador, mas houve um problema. Ele ensinou ele também pregou sobre Jesus, mas ele não conheceu toda a história sobre Jesus. Ele conheceu apenas o batismo de João, que João indicou Jesus e fez a previsão de Jesus, mas ele não sabia disso. E se você ver, eu coloquei, foi instruído por Aquila e Priscila. Se eu não me engano, o trecho fala Priscila e Aquila. Muitas vezes o nome dela veio primeiro, porque talvez ela fosse mais, talvez mais, o nascimento mais nobre, ou talvez ela fosse mais eloquente. Mas o casal falou, e eu gostei muito disso, porque eles chamaram ele à parte, em vez de envergonhar. Espera aí, você está errado aqui. A coisa que você tem que tomar muito cuidado é de não envergonhar a pessoa através das perguntas ou coisa assim. Daí de lá, eu coloquei Apolos foi para Corinto, que é a Caia. Agora, eu quero que você veja como a Bíblia encaixa as histórias aqui, porque ele foi para lá, e o que aconteceu logo depois? Você lembra que ele escreveu 1 Coríntios durante essa viagem, da terceira viagem, e ele falou: refiro-me ao fato que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Céfase, eu de Cristo. Você falou isso e é interessante, Paulo foi a pessoa que fundou a igreja lá, mas Apolo, que aconteceu é que eles escreveram cartas, Aquila e Priscila escreveram cartas para a igreja lá em Corinto, falou, olha,
você deve aceitar esse homem, ele é bem legal, ele conhece as coisas bem, ele não vai errar em que ele ensina. Mas nota que ele não entendeu exatamente quem era Jesus, talvez ele fosse convertido de verdade nesse ponto. Paulo falou isso, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor, porque pessoas estavam colocando uma concorrência em Corinto entre Paulo, Cefas e Apolo, e ele falou que eu plantei e ele regou, mas Deus é que causou a coisa, ele deixou isso bem claro. E depois disso, em versículo 9, ele falou, nós somos cooperadores. E eu lembro que ouvi quando a pessoa falou, usou esse versículo, uma pessoa usou isso para missões, que nós devemos ser cooperadores, né? Você dá dinheiro, em outras palavras, mas cooperador significa co-obreiros. Os dois trabalharam em conjunto. E esse que cooperação significa, não é que cooperação normalmente é, eu sou missionário, eu vou lá, você vai cooperar comigo, mas me dá dinheiro. Não é bem assim, vocês estão juntos no trabalho de Deus nessa maneira. Então, eu queria mencionar isso, porque você pode ver que logo depois de aprender de Áquila e Priscila, eles provavelmente passaram um bom tempo discipulando esse homem, daí tiveram uma confiança que ele conheceu bem o Senhor, era discípulo mesmo do Senhor Jesus, e enviaram ele para Corinto. Mas as pessoas começaram a comparar os líderes, e Paulo falou, nós não somos concorrência. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Eu quero só fazer um comentário, você. Boa noite, é o José. A igreja procedendo dessa forma, preferindo um e o outro, podemos dizer que ela estava tendo uma visão carnal sobre os líderes? Sim, está afirmando isso ou perguntando? Não, eu estou perguntando. Não, os primeiros 4, quando você vê essa questão de carnalidade, você pode ver isso no capítulo 3 claramente, que ele repetiu essa ideia que de eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Ele descreveu isso com carnalidade, porque quando você tem uma visão da igreja humana, você está realmente sendo carnal. A carnalidade não era imoralidade, homossexualismo, roubo. A carnalidade era que eles colocaram a importância da visão humana das coisas. Eu preocupo quando eu vejo pessoas começar a explicar a igreja e comparar isso com uma empresa, organização. Esse não é bom, porque o ser humano pode entender isso, mas a maneira de entender a igreja é sobrenatural. A gente deve ter uma visão espiritual da igreja e não uma visão carnal. E esse que foi o problema. Não foi culpa de Apolo, nem de Paulo, mas foi o jeito que eles trazeram o conceito da filosofia grega dentro da igreja. Tem outro comentário assim? Mas nota isso, que a gente não sabe de uma igreja aqui, porque minha opinião é que Paulo deixou eles lá para preparar o terreno para Corinto, porque para o terreno de Éfeso lá, eu achei muito importante. Você vê Paulo e Priscila acompanhou Paulo, Cencreia, fez o voto, Éfeso foi na sinagoga, deixou Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso, eles ajudaram Paulo. Aí Paulo foi de Éfeso para Cesareia, que Cesareia está no litoral, e essa era a maneira que você tinha que ir a pé depois disso para chegar em Jerusalém. Então, esse foi o fim da segunda viagem missionária. Bom, eu esqueci, depois de passar um tempo em Jerusalém, dando relatório lá, ele foi para Antioquia. Agora, a gente vai começar a terceira viagem missionária. Se você lê, é muito rápido como isso aconteceu.
versículo 1 de capítulo 19, fala aí, e aconteceu quando o Paulo estava em Corinto e Paulo havia passado pela lugar alto, ele chegou a Éfeso e achou alguns discípulos. Agora, veja bem a viagem aqui. Ele fez um versículo falando dessa viagem a Antioquia, passando, ele falou para esses lugares altos, e esta vez o Espírito Santo permitiu que ele fosse para Éfeso. Você lembra que na viagem anterior, Deus não falou não. Eu acho que Deus tinha que preparar as pessoas através da Áquila e Priscila. Deus queria que Paulo entendesse um pouco mais sobre essa questão da importância de treinar líderes. E agora, interessante, quem foi com Paulo na primeira viagem missionária? Barnabé. Barnabé, exatamente. E no segundo? Silas. Ok, então Paulo fez a viagem até Éfeso. E ele passou um bom tempo lá. Agora vamos ver aqui. Eu queria descrever a cidade. Está vendo? Esse é uma coisa do satélite aqui. E nota aqui, é mais ou menos 5, 6 quilômetros. Éfeso, está vendo essa área aqui? Esse foi uma baía. E a baía chegou até Éfeso, que era aqui. Então esse é o litoral, está aqui agora. E esse que aconteceu, eu coloquei que a glória de Éfeso estava no passado, quando estava realmente beira-mar. Mas o que aconteceu com o desmatamento? Toda essa parte aqui encheu com terra. E até aqui, toda essa área aqui, encheu com terra e tinha que andar para chegar no litoral. E Éfeso começou pouco a pouco a perder sua importância. Mas a maneira de manter a importância era através do templo de Diana, ou Artemis. Diana é latim, Artemis é grega, o nome, mas é mesmo deusa. E esse era o templo, era considerado uma das maravilhas do mundo na época, esse que eles reconstruíram através de uma descrição da época, mas era considerado o templo mais maravilhoso na época. E nota, essa é uma coisa que é interessante, que ela era considerada a fonte de todas as coisas, e Diana teve vários seios, e todos aqueles montinhos lá ao redor dela eram um seio, que ela estava cheia de seios, e ela supostamente caiu do céu, e esse era o ídolo. Mas Diana não era a única deusa daquele lugar lá. Eu fiquei impressionado, eu lembro alguns anos atrás, eu li o livro sobre a religião de Éfeso, e essa é uma coisa que é importante para você pensar. Está evangelizando, você deve conhecer a religião das pessoas ao seu redor para poder melhor evangelizar. Você pode ver como Paulo passeou em Atenas, observando a adoração deles. E é interessante, você sabe como pessoas fazem ofertas de macumba, eles fazem ofertas nos cruzamentos. Os efésios fizeram isso também. Eu comecei a ler as descrições das religiões que existiam e parece muito macumba, muito paralelo de macumba. E eu creio que tem a mesma raiz da macumba brasileira lá. E agora você tem aqui, eu coloquei 50 diferentes templos de diferentes deuses que existiam em Éfeso. Diana era o dominante, mas houve outras coisas lá, e esse é um dos templos que existia dos outros deuses. Eu perguntei isso para mim, que se Paulo levou Barnabé na primeira viagem, e ele levou Silas na segunda, quem é que foi com ele? Agora, olha essa lista de pessoas. Paulo, a gente sabe que estava em Éfeso, no capítulo 19, 21, fala que Erasto e Timóteo
Provavelmente a gente não sabe de onde era Erasto, se ele era de Éfeso ou outro lugar, mas a gente sabe que Timóteo era de Listra. Sopatro é de Bereia, em Atos 24. Aristarco, de Tessalônica. Segundo, Tessalônica. Gaio, de Derbe. Trófimo, de Éfeso. Tíquico, de Éfeso. Lucas, a gente não sabe, mas talvez Troade. E ele mencionou que na última parte de viagem, discípulos de Cencreia foram com ele, e esse Naasson juntou com ele nessa última parte de Cesareia para Jerusalém. Agora, interessante, quantos são aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No mínimo 12 pessoas estavam acompanhando Paulo. Mas se você ver os lugares, você tem que entender que em 2 Coríntios, você lembra, 2 Coríntios foi escrito durante essa terceira viagem missionária. E parte disso que ele... deixa me dar uma olhada nessa coisa aqui. Ok, nota que ele fez aqui. Paulo saiu de Antioquia. Não sabemos que Timóteo provavelmente acompanhou ele nessa parte aqui, e Erasto possivelmente até chegou aqui. Mas daí, quando Paulo estava aqui em Esmirna, em Éfeso, bateu na cabeça dele. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Versículo 21, 19 e 21. E depois dessas coisas terminaram, eu vou falar que são essas coisas, Paulo propôs no seu coração, seu espírito, a ir para Jerusalém, depois de passar por Macedônia e Caia. Okay? O que ele estava fazendo? Ele falou, olha, o que aconteceu? Paulo sabia que houve problemas econômicos aqui em Jerusalém, ok? Então, o que ele fez? Ele falou, eu vou passar por essas igrejas aqui e eu vou pegar ofertas dele. 2 Coríntios, você lembra que ele falou sobre, olha, eu estou mandando essa carta para você ficar preparado para dar a sua oferta, porque eu não quero ser vergonhado, porque nós estamos chegando. Então, esse que Paulo mandou para frente, Erasto e Timóteo, aqui para frente, para preparar o caminho. E eu creio que Paulo foi acumulando a turma que ia com ele. Porque o que aconteceu é que essas pessoas levaram o dinheiro para a oferta para Jerusalém. Então, você pode ver que representantes de praticamente todas essas cidades acompanharam Paulo na viagem dele para Jerusalém. Isso é muito importante, porque uma das coisas que eu já vi na igreja, eu já vi pessoas que pegam uma oferta da igreja e o tesoureiro vai lá e ele vai guardar o dinheiro assim e ninguém sabe se ele está ficando com isso. E você como líder, a coisa é que você tem que ser muito transparente com essa questão do dinheiro, de não levar questionamento. Você nunca deve contar o dinheiro das ofertas sozinho. Você nunca deve fazer isso. Você deve ter outras pessoas presentes que vão realmente conferir que você está fazendo. Eu prefiro não ter dinheiro na mão, porque eu esqueço da coisa e eu não quero fazer uma coisa que pode levar a pessoa a questionar. Então, evita isso, seja bem direito e transparente. E Paulo fez isso, porque esta razão que essa turma grande acompanhou. Mas olha, veja bem, Paulo sabia uma outra coisa, que investindo na vida da pessoa é muito importante, né? Pessoalmente. Hoje, na reunião do corpo ministerial, eu nem pensei nisso, mas Edson falou comigo, falou sobre meu investimento nele. Ele falou como eu levei ele na prática para ver muita coisa. E essa maneira, essa aula é boa. Eu estou grato que está gravando esses princípios e tudo isso. Mas o impacto do ministério é quando você está junto com as pessoas, andando com as pessoas. Então, esse é muito importante. Então, esse que é a viagem que Paulo fez.
E como eu falei, ele provavelmente foi acumulando essas pessoas no caminho. Então, você pode ver como, para mim, eu falei que a segunda viagem era muito discipulado, e a terceira viagem, você pode ver quanto que Paulo aproveitou para investir na vida dos líderes. É bem óbvio que ele está fazendo isso na terceira viagem. Essa é a razão que ele escolheu esses líderes para acompanhar. Ok, os eventos de Éfeso. Você pode ver que versículo 1 do capítulo 19, ele passou pelos diferentes lugares, pelas igrejas do caminho, mais uma vez, reforçando a vida. Em capítulo 19, deixa eu ler essa coisa aqui. Versículo 1. E sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, e Paulo tendo atravessado as regiões mais altas, que é Galácia e esses outros lugares, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, mas não fala discípulos de quem, repara isso. Perguntou, então Paulo começou a falar com eles, e ele começou a perceber que uma coisa está faltando aqui, alguma coisa está errado aqui, pela conversa, pelo falar das pessoas. E ele falou, versículo 2, perguntou-lhe, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles, não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Então, Paulo estava confuso aqui, porque falou assim, se são discípulos do Senhor, eu não estou sentindo que o Espírito Santo está habitando. Então, ele perguntou se eles receberam o Espírito Santo quando creram. E o que aconteceu é que eles falaram, não, a gente nem ouviu falar sobre isso. Então, ele perguntou, a segunda pergunta, tornou, em que fostes batizado, então? Eles disseram o batismo de João. E você pode pensar, ainda tá pessoas que estão realmente discípulos de João. Interessante, Daniel Green, meu amigo, ele foi para Iraque uma vez, e houve um homem que trabalhou com a Igreja dos Irmãos em Iraque lá um tempo, mas ele foi assassinado pelos iraquianos, os muçulmanos, mas ele era médico, e a Igreja dos Irmãos teve uma clínica médica. E Daniel perguntou para ele, como é que você se converteu? E ele falou, nós éramos seguidores de João Batista. Eu falei, é mesmo? 2000 anos depois ainda está seguindo João Batista? E ele falou que o irmão dele recebeu um Novo Testamento, e ele começou a ler sobre o ministério de João Batista. E ele foi para esse médico, que é amigo da Igreja dos Irmãos, ele chamou, olha, a gente não está vendo toda a história. Tem uma outra parte aqui, e essencialmente isso que Paulo falou. Você só pegou uma parte. João Batista anunciou, e olha o que ele falou. Ele falou, mas Paulo respondeu, João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquilo que ele havia ver, isso é, em Jesus, ok? Eles ouviram isso, eu coloquei, encontrou 12 discípulos de João, e eles não tinham recebido o Espírito, nem sabiam que o Espírito Santo existia. Esse conceito do Espírito não foi bem entendido pelas pessoas que seguiram o Antigo Testamento. O batismo de João era o batismo de arrependimento, o batismo de Jesus é de crer. Nota, uma pessoa que pode... Não deixa pessoas enganar você com essa coisa, porque no livro de Atos, Lucas fez a distinção só entre batismo de João Batista e batismo de Jesus. Mas o batismo de Jesus era um mergulho no Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a razão que eles não sabiam quem era o Espírito Santo. Como é que você vai ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, se você não sabe quem é? Mas tem grupos religiosos que falam que é errado batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Fala que porque no livro de Atos só fala batismo no nome de Jesus. Era só um mergulho no nome de Jesus. Mas você pode ver que esse foi importante para esse grupo, porque o Pai, Filho e Espírito Santo, eles nunca
ouviram falar sobre o Filho, nem o Espírito Santo, só sabiam do Pai, só sabiam do arrependimento, que era uma preparação. Então, houve uma imposição de mãos depois disso, e eles falaram em línguas depois disso. Então, Deus fez uma coisa e ligou, recebendo o Espírito Santo com imposição de mãos. Essa é coisa que é interessante para mim, porque com Cornélio não houve imposição de mãos, mas aqui foi imposição de mãos quando eles deram esse momento. Então, quando pessoas receberam o Espírito Santo e falaram em línguas, 2 vezes, Pentecostes e Cornélio, não houve imposição de mãos, mas com os samaritanos, com Cornélio, não Cornélio, mas com as pessoas de João Batista, houve imposição de mãos. Então, eu creio que Deus quer evitar fórmulas para esse tipo de coisa. E fala que quando ouviram isso, foram batizados no nome de Jesus, havendo Paulo imposto as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizaram. É muito significante que isso foi em Éfeso, né? E foi esta viagem, durante esse período, que Paulo escreveu 1 Coríntios. E 1 Coríntios é a única epístola que fala do dom de línguas. E esse dom de línguas, nós cremos que logo depois desse evento aqui, praticamente não existia mais, depois de Paulo sair de Éfeso aqui. Ok, essa é muita informação. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Comentário? Bruce, tenho uma pergunta. Sim. O aspecto do dom de línguas, assim, com relação ao Espírito Santo, essencialmente era uma maneira de unir os judeus com os gentios, Sim. além de cumprimento da profecia. Sim, você pode ver essa razão que Atos 15 era tão importante, o Concílio de Jerusalém, porque Pedro falou basicamente a mesma coisa. Ele falou, olha, eles receberam o Espírito do mesmo jeito que nós fizemos. Ele não fez distinção. Então, a ideia era uma coisa visível que tanto os judeus experimentaram como os gentios experimentaram. Isso foi coisa importante lá. Porque os judeus tinham dificuldade de aceitar os gentios e também os samaritanos, né? Sim. E nesse contexto, estava evidente que Deus também estava derramando a sua graça para diferentes nações e povos, né? Exatamente. Você pegou o conceito perfeitamente. Outra pergunta, comentário? Pastor Bruce, qual seria o sentido do aprendizado com relação a impor as mãos? Qual era o sentido que Paulo estava querendo passar para que pudéssemos entender essa questão de impor as mãos? É uma forma de abençoar? Como é? Eu vejo que é uma identificação com as pessoas quando você faz imposição de mãos. Por exemplo, se a pessoa entra no ministério, antes de Paulo e Barnabé ser enviado, eles impuseram as mãos sobre eles. Basicamente, eles estavam identificando com a missão que Paulo e Barnabé foram chamados para fazer. Então, esse que a imposição de mãos implica isso. Era algo mágico, alguma coisa assim. Você lembra quando essa é uma coisa que aconteceu em Samaria, quando Simão viu João e Pedro que impuseram as mãos, e falou, me dá esse poder de fazer a mesma coisa. Interessante isso. E, então, a gente nunca deve olhar como poder especial, mas era importante para esses apóstolos impor a mão por identificar com aquilo dos samaritanos. Outro comentário? Também eu vejo como um respaldo também, né, para o ministério, né, um respaldo. Uhum. E Bruce, quando eles conheciam só o batismo de João,
Isso quer dizer que eles não conheciam a morte de Jesus, né? A Exatamente. ressurreição, é isso? Quer dizer, eles criam Sim, só naquela parte até quando João Batista viveu, né? De lá para frente, nada. É isso que quer dizer? sim, exatamente. Então, no sentido, eles eram discípulos porque eles tomaram o primeiro passo de responder à mensagem de João Batista, mas eles não conheceram o ministério de Jesus, o significado no sacrifício dele. Então, pentecostais pegam esse versículo e falam que isso é uma justificação de uma segunda experiência. E nós cremos que essa segunda experiência não é o resultado, não é uma segunda experiência, é a primeira experiência, é conversão. Porque eles eram, eu coloco assim, a melhor maneira de entender, esses eram os últimos santos do Antigo Testamento que precisava crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Então, eles não foram salvos antes disso. Isso foi conversão. Essa é uma coisa muito importante para entender aqui. Então, pastor, isso quer dizer, então, que eles não se arrependeram. Não, eles se arrependeram, mas não creram. Olha o que ele falou, esse versículo é importante, versículo 4. Mas Paulo respondeu, João administrou o batismo do arrependimento. Quem é que as pessoas, quem foi batizado por João? A pessoa que estava arrependido, está reconhecendo sua carência de um salvador. Então, eles sabiam que estava precisando do salvador. O que aconteceu é que, e segunda parte aqui, dizendo ao povo que cresce naquilo que ele havia de vir, isso é, em Jesus. Então, quando pessoas creram em Jesus, eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles só não tinham, então, um esclarecimento, então, assim, bem eficaz, né? Sim, eles estavam bem preparados, porque estavam arrependidos. Mas arrependimento em si mesmo não salva. Arrependimentos tem que ser acompanhado pela fé. E isso que aconteceu nesse momento, porque Paulo explicou Jesus para eles, porque eles não sabiam, ele fala, a gente não sabia do Espírito Santo, não sabia de Jesus, ok, mas eles sabiam um pouco, porque João tinha preparado, indicado Jesus. E você pode incluir esses homens, e eu creio que Apolo era o mesmo jeito, porque ele não sabia da história completa sobre Jesus, só sabendo a mensagem de João Batista. Então, nós podemos dizer que é por isso que é importante, né, a questão do discipulado, né? Aquela continuidade de poder estar esclarecendo cada vez mais, então, para a pessoa entender e compreender cada vez mais a obra de Cristo, né? Pode ser assim? Sim, deixa-me colocar de uma maneira diferente um pouco, talvez, aqui, quando eu lembro que, eu vou colocar minha vida como exemplo. Eu entrei na igreja metodista quando eu estava com 12 anos, 13 anos, eu fiz um curso lá. E eu lembro, a única coisa que eu lembro desse curso é que eu li Mateus 5:21, eu não me lembro, 5 alguma coisa, que ele fala, se sua justiça não excede por muito a justiça dos fariseus, você jamais entrará no reino dos céus. Eu pensei, eu estou frito com isso, né? Daí eu comecei a frequentar um estudo bíblico de atletas no meu colégio. Esse foi o segundo passo na direção de Jesus. E o que aconteceu? Fui membro da igreja, daí tomou passo, fiz parte desse estudo bíblico. E um amigo meu, que ele ensina na África comigo, ele compartilhou as 4 leis espirituais comigo. E eu orei lá no fim dessa coisa aqui, esse foi o outro passo na direção. Aí eu entrei na igreja batista, fui batizado, esse foi o outro passo na direção. Mas realmente não foi... então, eu fiquei tomando esses passos na direção de Jesus às vezes eu penso que foi anteontem que eu me converti, porque eu estou vendo, eu estou andando mais e mais na direção de Jesus. Ele está realmente purificando minha vida, transformando minha vida.
eu fico maravilhado com o trabalho dele na minha vida. Mas essa razão que você falou, Marcos, que a importância do discipulado, a importância, a gente tem a tendência de pensar, ele está em Jesus ou ele não está em Jesus. Mas a coisa que é importante é de deixar a pessoa continuamente chegando mais e mais perto de Jesus. Esse que é nosso alvo, esse é o nosso objetivo. E fica caminhando. Então, eu fui tomando vários passos e onde eu nasci de novo, eu não posso falar. Mas eu sei que eu sou nascido de novo. Bruce, Sim. tem um senhor lá na feira que está. E esse homem, ele conhece muitas escrituras. Aham. Agora, ultimamente, eu estou oferecendo os sinais para ele ler, sabe? Aham. Ele está no terceiro sinal, né? Ele está lendo os sinais. Ele colocou uma proposta para ele: olha, lê os sinais. Se tu te interessar, até o sétimo sinal, né? Eu vou contigo à tua casa e vou dar um resumo de todos os sinais para ti, para a gente entrar, né, nas histórias. Né? É a proposta que eu fiz para ele, mas todo dia ele está lá com a gente. Levar um assunto para a gente, entendeu? Conversar lá, né? E não é uma pessoa discutir com a gente, né? Isso é só para... Mas é um homem muito legal, sabe? Eu não sei se ele vai chegar a um ponto de estudar com a gente. Né? Então, isso que está falando aí é muito importante, né? Ele está indo a rumo, né? De Cristo, né? Eu acho que todos nós tomamos esse rumo ali, né? De chegar todo próximo de Cristo. Isso é importante para a gente. A coisa que eu estou convencido... Eu peço oração, né, para a igreja orar por esse homem. Né? Marconde é o nome dele. Qual o nome? Marconde. Né? Então, a igreja orar para o grupo, nosso grupo, orar por esse homem. É Marconde o nome dele. Né? Marcônio, ok. Marconde. Ok. Orar por ele, né? A coisa que acontece é que eu oro por esse grupo aqui que temos aqui, que eu não quero que... A coisa que o livro de Atos pode ser muita informação importante, mas eu lembro que o meu vizinho aqui, ele fez estudo bíblico comigo, ele falou, seus estudos não são informacional, são transformacional. E a maneira que eu vejo que Deus tem que pegar da nossa cabeça e mudar a coisa para nosso coração. Isso acontece na presença do Senhor. É só Deus pode... Nossa responsabilidade é de passar essa informação, mas orar também que o Espírito Santo, como o vento, vai colocar aquela coisa como convicção na vida da pessoa e transformar a vida. Paulo, nessa coisa aqui, quando ele estava falando com essas pessoas, ele sentiu que não houve essa transformação. Essa razão que ele perguntou, você por acaso receberam o Espírito Santo quando você creu? Porque normalmente pessoas recebem o Espírito Santo e são transformados, mas ele não estava transformado. Que horas são? Eu posso perguntar? Oi, Bruce. Sim, oi. Alô? Oi. Fazer uma pergunta aqui, exatamente sobre esses homens, né, que o versículo 7 fala que foram os 12 homens que creram no Evangelho. Depois que Paulo colocou as mãos sobre eles, que o Espírito Santo veio sobre eles, né? E diz aqui que eles tanto falavam em línguas como profetizavam. Eu pergunto para ti, isso aqui aconteceu logo imediato, esse acontecimento aqui, esse episódio, ou isso foi depois? Não, esse foi imediato que aconteceram. Imediatamente. E também que cadê o intérprete? Tinha na hora lá, assim, tinha que a Bíblia fala que tem que ter o intérprete, né? Tem que ter o quê? O intérprete. Sim, sim. Com certeza houve alguém que conheceu as línguas que estavam falando. Em Atos 19, 8 e 9, não fala muito sobre que ele falou lá, que ele pregou lá por 3 meses. Essa é coisa que é importante.
para saber sobre essa pregação, e parece que eles começaram a enjoar com isso e eles começaram a falar mal do ministério de Paulo. Então, ele foi para um lugar e o nome tirano, o que esse nome significa para você? Você sabe que um tirano é? Pessoinha dura. É muito duro, é muito exigente. O tirano que, por exemplo, a semana passada, o ditador que controlou Chad, onde a gente trabalha na África, ele morreu. E ele era o tirano. Você não faz oposição desse homem, ele é duro. Então, pensa nisso. A escola de tirano era uma faculdade, mas o diretor dessa faculdade era um homem muito exigente e provavelmente tirano era o apelido que os alunos deram para ele. Então, era uma escola e provavelmente ele ministrava o tipo de escola que eles tiveram, era parte de manhã, o professor ia ensinar. E ele cedeu esse lugar, essa escola, para Paulo dar aula. Então, quando ele saiu da sinagoga, ele foi para essa escola, alugou ou foi emprestado o prédio para dar aula para as pessoas. E nós cremos que ele treinou pessoas voltando para a mapa missionária, aquela região lá onde 7 igrejas existiam. Tiatira, Pérgamo, os outros igrejas de Apocalipse, Laodiceia, Colosse estava lá. Então, nós sabemos 8, 9 igrejas, além de 8, 9 igrejas daquela época que foram fundadas. E eu coloquei esse versículo aqui por causa disso mostra-se. Durou isso por espaço de 2 anos que estava dando aula nessa escola que ele alugou, dando ensejo, ou melhor, simplesmente, e todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Interessante, só uma pequena coisa de gramática aqui. Eu me pergunto, o que esse dando ensejo significa? Isso significa o potencial, dar uma oportunidade para todos os habitantes da Ásia ouvir a palavra de Deus, do Senhor. Mas, em realidade, nós chamamos isso gramaticamente uma coisa que chama o infinitivo com o resultado realizado. Quer dizer que todo mundo ouviu daquela região. A Ásia inteira, isso lembra que essa Ásia era parte da Turquia hoje, essa parte oeste da Turquia, todo mundo ouviu uma palavra de Deus, mas foi Paulo que pregou. Ele deixou claro no capítulo 20 que ele não saiu de Éfeso, ele ficou lá investindo nos líderes e eles alcançaram, então todo mundo ouviram. Agora, eu fiquei maravilhado, porque por que Deus não deixou Paulo ir para Éfeso, que ele queria ir lá no início? Eu acho que era prioridade para Deus de colocar Macedônia e Caia primeiro, antes de Ásia, mas talvez fosse de preparar Paulo para esse ministério, preparar as pessoas. E houve um avivamento a ponto que todo mundo da área ouviu a palavra de Deus. Foi incrível o que aconteceu. Agora, esse vem aqui, Atos 17, ele estuda a palavra, 19, 20 e 19 e 10 são paralelos aqui, porque fala sobre o espalho da palavra, é treinamento de líderes. Esse que foi a chave. Minha preferência, eu gostaria que ver cada um de vocês ganhar uma pessoa para Cristo do que eu. Então, Paulo sentiu a mesma coisa, ele queria servir e investir nos líderes. Então para mim, era maravilhoso isso. Então, a escola de tirano era 2 anos. O que aconteceu durante esse tempo? Eu vou ler essas coisas, porque ele falou, Deus, pelas mãos do Paulo, fizia milagres extraordinários. E de sorte que os lençóis e que aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças o deixaram,
e assim deles os espíritos malignos. Então, o que aconteceu? Primeira coisa que eu falei e você pode ver isso no livro de Efésios, a ênfase de Paulo no livro de Efésios é que Jesus é mais poderoso que o mundo espiritual, bem além de qualquer poder, potestade, ou no passado, no futuro, ele está em cima de tudo. Porque as pessoas do Éfeso viveram com medo do mundo espiritual. Então, Deus fez essas maravilhas para demonstrar, uma vez para sempre, que realmente esse Jesus é mais poderoso do que esses 50 deuses ao redor deles, incluindo Diana. Então, eles não tinham que ficar com medo da Diana, ou Artemis, ou os outros deuses que existiam lá. Eu queria comentar sobre essa coisa de levar lençol. Qual é o nome a Igreja Mundial? Qual é o nome daquele homem? Valdomiro Santiago. Ele. Que eles pegaram uma coisa que ele tira o suor da testa dele e eles falam, a pessoa leva, esse milagre. Esse não é justificativo. De fato, a Bíblia não fala que essa coisa funcionou. Ele deixou as pessoas ser curadas, mas não era poder desses panos que saíram de Paulo. Mas isso mostra como eles podiam ver o grau do poder que estava realmente associado com Paulo, o fato que eles até fizeram isso. Então, achei incrível que a pessoa ia fazer essa coisa hoje. E já aconteceu nos Estados Unidos também, um homem que queria levantar dinheiro, ele mandou pequeno lençol do corpo dele. Incrível. É chamado filho de Seva, está pronunciando correto. Basicamente, que esses exorcistas judeus, eles invocaram o nome de Jesus sobre os espíritos. Eles falam, conjuro-vos, nesse versículo 13, por Jesus a quem Paulo prega. E o que aconteceu é que eles fizeram 7 filhos de Seva assim, e respondeu, porém, o espírito maligno disse a Jesus, conheço e sei quem é Paulo, mas quem sois? Então, o homem em qual estava o espírito maligno, soltando sobre eles todos 7, apoderou, prendeu todos eles e prevaleceu contra eles. E esse maravilhou as pessoas. E tem mais uma coisa que aconteceu. Houve bastante pessoas que ouviram os milagres que Paulo fez e que aconteceu com esse demônio. E esse foi um evento muito, muito importante, porque esse mostrou que Jesus era mais poderoso do que os sacerdotes e todos os demônios da área aqui. E versículo 20 fala que versículo 18, muitos também que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos, calculando o valor deles, chegaram montava a 50 mil moedas de prata. Vamos supor que o salário para um servente, eu não sei qual é, vamos supor, para ficar mais fácil calcular, é 100 reais. Então, você pega 50 mil, isso seria equivalente hoje de mais ou menos 5 milhões de reais de livros que eles queimaram lá. Isso mostra, você pode ver quanto que o poder de demônios estava naquele lugar lá. 50 templos, a coisa da Seva, e essa coisa de queimar as pessoas que tiveram livros assim, tantos livros com essas coisas da mágica. Realmente, Éfeso era uma concentração de demônios, eu creio, porque você pode ver que espiritualmente que estava acontecendo naquela cidade. Então, eles queimaram os livros. Essa razão que eu coloquei o ministério é uma batalha espiritual. Alguns de vocês, se você começa a perceber no evangelismo que a pessoa está tendo dificuldade em entender, não é necessariamente uma coisa intelectual. É duas possíveis coisas. É que ele está com muito carnal e ama seu pecado e está fechado para a coisa,
ou é uma coisa que o demônio está deixando ele cego. Mas realmente Paulo, o poder do evangelho, espalhou para aquele lugar lá da maneira maravilhosa. E como eu falei, depois desses 2 anos ensinando, tirando lá, ele mandou Timóteo e Erasto para preparar caminho para receber as ofertas. Ele mandou eles lá para Macedônia, lá para começar assim, na direção assim. E houve um tumulto lá também, porque Demétrio, ele fabricava ídolos de prata, e ele queimou e ele juntou com outros e falou, olha, Paulo tá causando... Essa é a razão que eu falo que é avivamento, porque avivamento afetou a economia. E pessoas pararam de comprar ídolos, e esse Demétrio percebeu isso, e houve um tumulto. Esse homem Demétrio é que fez a fabricação de ídolos, e todo mundo foi, daí eles começaram a acusar ele, e todo mundo foi para esse teatro, e esse é o teatro que estava em Éfeso lá. Eu perguntei, é enorme, olha como o tamanho disso é. Era 25 mil pessoas, era Maracanã da época, né? Era muito grande esse lugar lá. E estava cheio de pessoas, imagina isso. Quando eles começaram, o grande é Diana dos Efésios, grande, e eles ficaram 2 horas gritando isso nesse lugar lá. Pode imaginar isso, eu queria que você veja, imagina, Paulo estava querendo entrar lá e pregar para esse grupo e falar, puxa vida, que oportunidade, 25 mil pessoas falam, Paulo, esquece disso, esse não é ambiente, pessoas não estão abertas, você vai apanhar. Eles pegaram 2 dos discípulos, os companheiros de Paulo, e levaram eles para lá, e quando perceberam que eram judeus que estavam lá, começaram a gritar mais. E eu achei interessante a resposta do... Eu vou chamar de prefeito, mas ele era tipo prefeito. Versículo 35, ele fala, havendo o escrivão conseguido apaziguar a turba, disse, varões efésios, que homem há que não saiba da cidade de Éfeso é guardadora do templo da grande deusa Diana, ou Artemis, que está no grego, e da imagem que caiu do Júpiter, do deus lá. Então, eles acham que realmente tem um meteoro que é de alguma maneira relacionado com o templo da Diana, que caiu do céu, mas eles falaram que essa imagem caiu do céu. Parece que é a mesma coisa com Arão, né? E ele fala, ora, versículo 36, visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente, porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrilígios nem blasfemadores da nossa deusa. Nota, mais uma vez, Paulo com certeza pregou a realidade das imagens, mas eles não acharam que era blasfêmia contra a deusa deles. Ele não chutou como o bispo do Universal fez. Não foi uma coisa assim que aconteceu. Então, essa que é a coisa que aconteceu aqui, que ele respeitou, e Paulo queria entrar lá e fazer uma coisa, mas eles não deixaram Paulo entrar. Mas esse foi um momento importante também, que Paulo, apesar da oposição, e você pode ver que a gente vai ler sobre isso, houve bastante oposição contra ele nesse trabalho. Eu gostei dessa descrição aqui em 19:32. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia cairá em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Eu achei muito engraçado, um tumulto é sempre assim, a pessoa nem sabe o que está fazendo, né? Então, essa coisa que está acontecendo, eu vejo que acontece isso muito
tá muito tumulto aqui nos Estados Unidos esses dias sobre racismo, e a maioria das pessoas estão completamente ignorantes da realidade que está acontecendo. Então, você pode ver que tumulto nunca tem muito sentido. Mas isso mais ou menos terminou o tempo de Paulo em Éfeso. Alguém tem perguntas sobre isso? Comentário? Eu espero que você percebeu com Paulo, ele estava realmente ensinando contra as religiões falsas, mas ele não estava sendo ofensivo nessas coisas, essa é uma coisa que eu pego disso e da semana passada, que Paulo não estava sendo ofensivo nessas coisas. Eu coloquei isso rapidamente para ver o que estava acontecendo. De Éfeso, com capítulo 20, eles foram para Macedônia, e a Bíblia fala que ele exortou em Éfeso, daí foi para Macedônia, exortou as pessoas e foi para Corinto. Ele passou 3 meses lá e ele escreveu, ele escreveu o livro de Romanos. Daí ele voltou para Macedônia e Troade, e deixa eu ver uma coisa que eu queria ler um versículo aqui. Versículo 3 fala, depois de passar ali, que ele falou de Grécia, não em versículo 2, mas essa Grécia era com certeza Éfeso. Depois de passar ali 3 meses, visto que terem os judeus armado uma cilada contra ele, quando ele embarcar para a Síria, voltou para Macedônia. Deixa eu mostrar isso no mapa aqui. Ok, Paulo, está vendo aqui o cetro aqui. Ele ficou em Éfeso aqui por 2 anos e meio. 2 anos e meio. Ele mandou Timóteo e Herodes para norte para preparar o caminho. Para preparar o caminho aqui. Essa é a Macedônia, essa parte aqui. Aí ele desceu para Corinto. E você lembra, antes de sair na viagem, ele escreveu 2 Coríntios e fala, olha, eu quero que você realmente prepare com oferta, porque eu vou chegar com um monte de gente e eles vão ver seu exemplo. E basicamente ele foi para Corinto lá. Ele ia pegar o barco e embarcar diretamente para Jerusalém, para Cesareia. Mas que ele decidiu, alguma pessoa falou, Paulo, eles estão esperando para te pegar. Quando você entra no barco, eles vão te matar, jogar você no mar, matar e jogar no mar. Então, ele falou, ok, eu vou a pé aqui e passar para Macedônia mais uma vez. Esse foi a decisão, porque eles tiveram uma coisa contra ele que eles iam fazer. Mas daí, eles mencionaram que ele foi para Troade. Nota, Macedônia, chegou em Grécia, em Corinto, voltou para Macedônia. Daí não falou nada que ele fez, só exortou e falou com as igrejas. Daí, esse é onde eu queria chegar hoje. Meu alvo era de completar essa coisa aqui, porque ele chegou aqui em Troade, e ele passou 1 semana em Troade, e na última noite, esse versículo aqui, versículo 6, ele fala, então, depois desses dias, os pães asmos, nota, Paulo queria originalmente chegar ao festa de pães asmos associado com Páscoa. Paulo queria chegar em Jerusalém para Páscoa, mas ele já está atrasado na viagem, e ele foi para Troade, e detivemos 7 dias, ok? Esse é mais 7 dias de demora, mas ele sentiu a necessidade de preparar os líderes dessa igreja de Troade. Versículo 7, no primeiro dia da semana, tendo nos reunido a fim de partir pão, então eles tiveram uma santa ceia num domingo. E esse é o único lugar, um dos poucos lugares que fala qual dia da semana que eles reuniram. Talvez eles reunissem todo dia, não sabemos. Mas essa vez que eles... E Paulo sabia que
ia sair o próximo dia. Eu entendo isso. Quando eu estou preparado para sair, eu gostaria de colocar os últimos eu vou fazer isso hoje à noite com vocês, porque tenho muito para falar ainda. Mas no primeiro dia da semana, tendo nos reunido a fim de partir pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até meia-noite. Eu achei meu celular aqui, eu não vou passar meia-noite hoje à noite, mas talvez 11 horas. Eu estou vendo o Sebastião, está já cansado, né? Então, eu não quero ninguém fazer isso que aconteceu. Nota que aconteceu, houve, versículo 8, há muitas luzes, e as luzes não como a gente tem aqui, mas eram lanternas que puxavam oxigênio, e já estava realmente, você coloca um monte de gente no mesmo quarto, está quente, colocar chamas, que são velas e coisas assim, lanternas, para sugar mais do oxigênio, e teve um cara que estava sentado na janela, e ele caiu Eutico caiu numa sono tremendo, e a Bíblia fala, versículo 9, e o certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão. Vencido de sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Lembra-se disso. Lucas era um médico, ele estava presente, ele confirmou que esse cara morreu mesmo. E Paulo, esse foi como os profetas, Elias e Eliseu, ele se abraçou o menino e levantou esse menino dos mortos. E esse foi uma coisa que todo mundo foi confortado, e parece que Paulo continuou um pouco mais, finiu a pregação, e eles tomaram uma ceia juntos para sair. Desculpe, eu escrevi errado, Éfeso, peguei o outro aqui, mas ele foi de Troade depois de uma semana. Está vendo esse Assos? Para chegar lá, o navio ia passar mais tempo, e Paulo falou, é mais fácil ir para navio, mas se eu vou deixar os outros ir na minha frente, eu vou chegar a pé, porque ele queria passar mais tempo ensinando esses líderes. Nota a coisa que Paulo estava muito voltado para os líderes, mas ele passou Éfeso, desculpe, é PH em vez de F, Éfeso, e ele passou Éfeso porque ele não queria parar, porque ele parou 7 dias em Troade. Ele fala, não posso passar mais 7 dias em Éfeso, porque todo mundo vai querer me despedir, chorar, tudo isso. Então, ele foi direto para Mileto, e ele chamou os líderes, o navio ia parar, e ele falou, olha, eu não quero falar com todo mundo da igreja, eu ia ficar enrolado lá. Então, ele chamou os líderes de Éfeso. E eu quero terminar hoje à noite com essa mensagem aqui. Quem é que ele chamou? Nota em versículo, vai lá em capítulo 20, versículo 17, ele falou de Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. A palavra ancião é a mesma palavra de presbítero. A palavra presbúteros em grego significa idoso. Mas a ideia não é a idade cronológica, mas a maturidade espiritual que é essa palavra presbítero. Normalmente, as igrejas na época de Paulo foram lideradas não por uma pessoa, mas uma equipe de pessoas, uma equipe de homens piedosos, que eles chamaram presbíteros. E essa palavra é traduzido homem idoso na parte da Bíblia. A gente não percebe isso. Em capítulo 5 de 1 Timóteo fala isso. Mas os presbíteros falam da caráter. Mas se você pula lá para versículo 28, ele fala, cuidai, pois, de vós mesmo e todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares ou pastorear a igreja de Deus. Então, você pode ver que essas 3 palavras são sinônimos.
o presbítero fala do caráter, porque para mim a coisa mais importante para a liderança é caráter. E essa razão que eu fiquei muito triste com a eleição dos últimos 3 eleições dos Estados Unidos. Não houve pessoas de caráter. Eles eram manda-chuvas, mas não eram pessoas que eram de caráter, nem Trump, nem Biden, eram homens de caráter. Então, na Igreja de Jesus Cristo, a coisa mais importante é que aquela pessoa é um homem de Deus. E essa coisa que eu estou falando, pessoas não estão me escutando na África como eu gostaria, os estrangeiros, os africanos me escutam, mas a questão é que a gente precisa treinar pessoas que são homens de caráter, homens de Deus. As palavras bispo é a mesma de episcopado que você vê no 1 Timóteo capítulo 3. Episcopado, epi significa de em cima, scope significa de olhar. Isso mostra a posição que aquela pessoa tem. Ele tem essa responsabilidade de vigiar o rebanho de Deus. E os pastores falam da função de guiar, de alimentar as ovelhas. Então, ele chamou essas pessoas. Eu queria que você entendesse que essas 3 coisas são sinônimos. E Deus quer que essas pessoas sejam os líderes da igreja. A primeira coisa que ele fez é uma revisão do seu ministério em 18 a 21. Ele passou 3 anos, ele falou, por esses 3 anos que eu estava com vocês, ele falou, então eles chegaram, disse, vós sabem que medo que eu fiz o primeiro dia que entrar na Ásia. Então, ele passou esses 2 anos e meio, pode ser que é mais perto de 2 anos e meio do que 3 anos, mas ele falou, eu não saí de lá, você me viu. Então, Paulo ensinou não somente na sala de aula, tirando, mas ele conviveu com as pessoas. E ele falou, em versículo 19, servindo o Senhor com toda humildade e com lágrimas e provações e pelas ciladas. Então, qual era seu exemplo de servo? Ele foi humilde, ele chorou com as pessoas com tristeza quando ele viu falta de progresso, ele foi perseguido. Isso mostra, basicamente, ele está falando, olha como eu fiz na minha vida, olha como eu vi, eu fui um exemplo. Ele falou, onde que ele fez o ministério dele? Em 2020, como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que é útil, seja ensinando-vos publicamente de casa em casa. O que ele ensinou? Testificando tanto judeus como gregos, arrependimento para com Deus, e a segunda parte que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas 2 coisas, arrependimento e fé, é a base do que é a vida cristã. Ele falou publicamente e discipulado nas casas. Ele investiu na vida das pessoas na casa. Então, você pode ver toda essa coisa. E ele falou, ok, esse que eu fiz, você viu meu exemplo. Nota, ele chamou os líderes, porque você lembra, essa terceira viagem missionária, a ênfase é líderes. Eu quero fazer esse último investimento, não com a igreja inteira, como eu fiz em Troades, mas eu vou puxar os líderes, eu vou falar isso. Olha no exemplo da minha vida, olha o tipo de líder eu fui. Eu mostrei para vocês humildade. Muitas vezes, quando eu estou ensinando pastores, eu pergunto para eles, quantos de vocês fizeram matéria de humildade no seminário? Eu nunca até agora ouvi sobre uma matéria sobre humildade, mas para Jesus era a qualidade mais importante e Paulo foi um modelo disso. Aí o que ele fez? A descrição da situação presente. Ele falou, agora eu constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo que ali acontecerá, senão que o Espírito me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, ele falou basicamente o que é
cadeias e tribulações estão me esperando. Ele fala, eu estou indo para isso. Agora, esse para mim é um versículo muito importante. Porque ele aguentou toda coisa. Ele não estava medo de morrer. Ele estava indo para Jerusalém. E o Espírito Santo estava avisando, não para impedir, mas simplesmente preparando Paulo que ia enfrentar lá. De fato, ele pensou que ia morrer. Você lê esse trecho, você pode ver que ele falou, você não vai me ver mais, porque ele completamente esperava isso. Mas olha o que ele falou. Esse versículo aprendi do Rai Lobo, porque Rai Lobo, ele estava tentando ver que a profissão dele estava trabalhando, e esse versículo tocou nele. Porém, em nada considero vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele falou, minha vida não é preciosa. E como eu vejo, pessoas estão não dispostos a sacrificar seu conforto para fazer isso. E ele falou, esta vida não é preciosa para mim. A coisa que é importante é completar a tarefa que Deus me deu para fazer. Ele falou essas instruções que se for a última vez que eu falo com você, essa coisa que eu quero que você lembre disso. Ele fala, versículo 28, ele tem a responsabilidade, cuida, pois, de vós mesmos. Ok? Primeira coisa, coloca a máscara, se você conhece essa ilustração, no avião ele sempre fala para colocar a máscara em si mesmo e depois da criança, porque se a mãe coloca em si mesmo, ela não vai poder realmente passar, a criança não vai colocar a máscara nela, os dois vão morrer. Então ele falou, sua primeira prioridade é sua intimidade com Deus. Proteja sua intimidade com Deus, guarda sua intimidade com Deus. Cuide de ti mesmo, primeiro. E, segunda coisa, e todo o rebanho do qual o Espírito Santo vos construiu bispos. Então, você deve ficar de olho nas ovelhas. Ele falou, primeira responsabilidade, cuide da sua intimidade com Deus. Segunda coisa, cuida do rebanho, que Deus deu essa responsabilidade. Mas ele falou uma coisa que eu acho interessante aqui. Ele falou, eu sei que depois da minha partida, no meio de entrarão no meio de vós de lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então, o que isso é? Ele falou que a primeira coisa que vai acontecer com vocês é perseguição. Lobos vão atacar o rebanho, ele está falando. Ele fala em 30, e que dentro de vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas, heresia, falsa doutrina, para atrair os discípulos após ali, divisão. As três coisas que a igreja sempre enfrenta, perseguição, heresia e divisão. Essa é a razão que eu estou fazendo Atos, porque tem muitas coisas sobre o Espírito Santo, que tem heresias que pessoas estão pregando com isso. Então, você pode ver que ele avisou sobre essas coisas. Ele falou, quando sai, esse que vai acontecer. Mas o que a gente deve fazer? Versículo 30, 31. Portanto, vigiai, lembrando de que por 3 anos, ok, essa é onde eu peguei os 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, encomendo a Deus e a palavra da sua graça. Eu confio na presença do Espírito Santo na sua vida, confia na palavra de Deus. O que é essa coisa que vai fazer? Aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, basicamente, eu vou terminar com isso, porque ele falou, confia no Senhor. Muitas vezes eu vejo que, às vezes, quando eu estou na reunião com os pastores, a gente tem heresia, a gente tem que fortalecer a declaração de fé, a gente tem divisão, temos que fazer estatuto mais forte. Esse tipo de coisa acontece.
Mas Paulo falou, quem vai segurar a igreja é a palavra de Deus e o Espírito Santo entre vocês. Eu confio no Espírito Santo e confia em Deus agindo na vida das pessoas. Basicamente, em versículo 33, Paulo falou, olha, eu não peguei o ouro e prata de vocês, eu trabalhei mesmo para me sustentar os outros, eu não queria ser um peso para você. E você pode ver que no finzinho, eu vou só ler isso, porque eu quero que você veja a coisa mais importante. Paulo amou a igreja, e a igreja amou Paulo. Essa coisa importante, você pode ver isso nesse trecho. Se você não pegou esse amor, a ideia do amor, você perdeu o que eu queria dizer aqui muito. Versículo 36, havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, e levantou um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no, entristecidos principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e eles acompanhavam até o navio. Não é uma cena bonita? Você pode ver, imaginar todo mundo chorando sobre Paulo, beijando ele, e acompanhar tudo até ele chegou no navio. Que imagem bonita do amor da igreja para com Paulo, e como Paulo, nota, investiu nos líderes, ele amou os líderes, ele foi um exemplo deles, e esse para mim é um trecho muito emocionante para ver como ver isso. De fato, Paulo voltou para Éfeso, ele pensou que não ia voltar, pelo tudo que o Espírito Santo estava dizendo, pensou que eu não vou voltar, mas depois de ser liberto no fim da Atos, você pode ver em Timóteo que ele 1 Timóteo, que ele passou por Éfeso, deixou Timóteo lá depois disso. Então, ele tinha outra oportunidade, mas ele pensou que ele ia morrer.